Amém? Glória a Deus. O título da mensagem desta noite é Jesus, o fundamento da igreja. Nessa noite a gente vai trabalhar, vai entender a respeito do que é a igreja e o que a igreja representa. E a igreja é o projeto que deu mais certo e vai continuar dando mais certo de todos os tempos. A igreja não é invenção humana, a igreja é instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Fazer parte da igreja é fazer parte do time vencedor. Fazer parte da igreja é fazer parte do time de sucesso. É por isso que há tantas batalhas, há tantos ensinamentos distorcidos, errados das pessoas que estão lá fora, dizendo que não vale a pena estar na igreja, dizendo que não vale a pena você sentar e ouvir a palavra dentro de uma igreja, eu sirvo a Deus em casa e tudo mais coisas que os caras ficam inventando. Por quê? Quem está por trás de tanta coisa, quem está por trás de tantos ensinamentos distorcidos? O espírito de engano, Satanás. Fazer parte da igreja é uma bênção. Fazer parte da igreja é vitória para todos nós. Fazer parte da igreja é estar no time que só vence, como Jesus mesmo disse, que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Independentemente se estamos sem dinheiro, com dinheiro, independentemente se estamos sem, se a situação não resolveu ou está para resolver, independentemente de qualquer coisa, independentemente do que nós estamos passando, deixamos de passar, a igreja é sempre vitoriosa e nós fazemos parte dela. E ninguém é louco de entrar na nossa frente, é uma locomotiva. Não tem demônio, não tem absolutamente nada, não tem absolutamente nenhuma obra das trevas que possa parar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja não é do pastor Coutinho, a igreja não é do fulano A, B ou C, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, comprada, lavada, remida, resgatada, purificada com o sangue precioso do Senhor Jesus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não saia deste lugar, não saia da igreja. Nós somos o time vencedor. Fala para ele. Aleluia. Glória a Deus. E estar participando hoje é ceia do Senhor, onde os crentes lembram a vitória que o Senhor Jesus fez, realizou na cruz do Calvário. Não é uma vitória para ele, mas é uma vitória para nós. E hoje é a noite de celebrar isso. Todo primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia, nós festejamos. Por quê? Porque foi o nosso resgate, foi quando é a memória daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Quão bondoso foi o Senhor nas nossas vidas. A bênção dele está sobre nós, não porque nós somos bons, não porque nós somos A, B ou C, queridinho, não, é por causa da graça dele, o favor dele, é por causa dele, tudo tem a ver com ele. Se somos abençoados é por causa dele. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário, para quê? Para que nós fôssemos abençoados. Vamos para a nossa leitura do texto base, Mateus capítulo 16, versículo 13 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aos 12, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Jesus está dizendo: quem os homens dizem que eu sou? É isso que Jesus está perguntando. Ô meus discípulos, quem as pessoas que estão lá fora estão dizendo que eu sou? No versículo 14, os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então os discípulos dão o parecer para o Senhor Jesus, dizendo o que as pessoas de fora estavam falando a respeito dele, dizendo o seguinte: olha, eles estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, e outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. É isso que as pessoas estão achando que o Senhor é lá fora. E uma coisa interessante, que profeta não tem coroa, profeta não tem reino, profeta não tem adoradores. Jesus não é apenas um profeta, embora ele mesmo se chamou de profeta, mas ele não é apenas um profeta, ele é uma outra coisa. E Jesus pergunta para os seus discípulos, no versículo de número 15, Jesus pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, está acompanhando aqui, gente? Está bem rápido aqui, ok? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só muda a hora que eu for ler. Deixa o versículo 16.
Quando Jesus então pergunta para os seus discípulos, então, e vocês? Aí fora eu já entendi que eles estão falando que eu sou um dos profetas, um profeta. Mas e vocês? Vocês dizem, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês estão falando? O que vocês acham, né? O que vocês estão dizendo que eu sou? E no versículo 16, o Simão Pedro responde o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Simão Pedro é aquele que sempre se levanta respondendo as coisas, sempre se levanta tomando alguma decisão, sempre se levanta, e ele se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O versículo 17 diz: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. No versículo 14, nos mostra quem os homens diziam que Jesus era. Estavam achando que Jesus se tratava de um profeta, de mais um profeta, como Jeremias, como Isaías, como apenas um porta-voz de Deus, como eram os profetas na antiga aliança. Esses homens que diziam que Jesus era um profeta, eles não tinham compreendido que o Messias, que o Salvador, esperado por tantos anos, prometido pelo próprio Deus, estava no meio deles. Eles achavam que era um profeta, mas era o Salvador, o Messias que estava no meio deles. Tome muito cuidado de ficar esperando algo que já está no seu meio, já está junto com você. No versículo 15, Jesus pergunta para os seus 12 discípulos quem ele era. E no versículo 16, Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a diferença dos profetas e qual é a diferença de Cristo? A palavra Cristo, ela significa ungido. A palavra Cristo se refere ao Messias. Em outras palavras, Pedro está falando o seguinte: Tu és o Salvador. Pedro falando por plena revelação: Tu és o Salvador, aquele que haveria de vir, aquele que salva o homem do seu pecado. É isso que Pedro estava falando. Pedro estava, por revelação de Deus, sem compreender tudo aquilo que ele estava falando, mas ele estava dizendo o seguinte: Tu és o Salvador. Desde Gênesis, Deus já tinha prometido o Salvador. Deus já tinha prometido que um dia viria o filho de uma mulher que resgataria as nossas vidas e pisaria na cabeça da serpente. Desde o Gênesis. Adão, você pecou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ô, mulher, você pecou? Não, foi a serpente que me enganou. Serpente, você vai rastejar agora. E você vai ter inimizade com o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Isaías 7:14. Por isso o Senhor mesmo dará um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Como que a virgem fica grávida? Só isso aconteceu uma vez na história. Como? Por meio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Depois ela casou e teve filhos normalmente, não continuou eternamente virgem não. Mas ela, sem ter acesso, relação com o homem, gera um filho, Jesus, e o seu nome será Emanuel. Mas não é Jesus? É que ainda não tinha sido revelado o nome. Quando chega o anjo para anunciar o nascimento de Sansão, o pai de Sansão pergunta: viu, antes de você subir, você pode dizer o teu nome? Ele falou: por que pergunta o meu nome?
O meu nome vai além do entendimento. Mas agora foi nos revelado o nome dele, o nome do Messias, o nome do Filho de Deus, o nome do Todo-Poderoso, o nome daquele que é o Deus dessa igreja, o nome daquele que é o Senhor dessa igreja, deste lugar. É o nome daquele que vive, aquele que vive eternamente. É o nome daquele que cura. Se você está enfermo, você pode ficar curado agora. Acredite no que eu estou te falando, porque é pura realidade. Ele pode te curar agora. Você pode levantar da sua cadeira de roda, você pode abrir os seus olhos e enxergar. Se é problema no ouvido, você pode ouvir. Por quê? Porque Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cura, Ele liberta, Ele cura as feridas do passado, Ele cura as feridas que os homens fizeram em nós. Ele cura, Ele continua curando, Ele é fiel. Como que eu faço isso? Pela fé você recebe tudo. Precisa se apoiar, precisa confiar, precisa crer. E o seu nome será chamado Emanuel. O que significa Emanuel, gente? Lá no Novo Testamento a gente vai ver o que significa Emanuel. Deus conosco. Esses dias me fizeram uma pergunta se Jesus é Deus. É óbvio, é claro que Ele é Deus. É Deus conosco. E não é um Deus de categoria inferior ao Pai. Não, não, eles são coiguais. Ele é Deus e Ele está conosco. Mas ele teve fome, pastor. Como homem ele teve fome. Mas ele não sabia o dia da sua volta, pastor. Como homem ele não sabia o dia da sua volta. Mas como Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, é eterno, é fiel, é verdadeiro. E Ele está aqui. Ele não poderia dizer que está conosco se Ele não fosse onipresente. Mas Ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ensinei. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como eu sei que Jesus está aqui? Porque eu sinto? Não, não estou sentindo nada, de verdade. É porque Ele falou que estaria. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele diz está dito, e Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. As palmas é para Ele. Pedro disse: tu és o Salvador, tu és aquele que haveria de vir, tu és aquele que salva o homem do pecado. No versículo 17, preste bem atenção. Jesus destaca para Pedro que ele só sabe isso porque Deus revelou no coração dele. Vamos ver? Olha lá: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Não vai achar que esse Jonas aí é o Jonas do grande peixe, não, hein? Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. O que significa ser revelado por carne ou sangue? Ser revelado dentro de uma sala de estudo, junto com os rabi, os escribas. Não é carne e sangue, não é algo produzido pelo homem, mas por meu Pai, foi revelado por meu Pai. Então deixa eu falar uma coisa para você. Só tem uma forma de você receber as revelações de Deus. E quando você recebe a revelação de Deus, você está muito à frente de qualquer outra pessoa. A pessoa pode ter estudado anos e anos e anos e anos, mas se você tem a revelação de Deus, você está muito à frente. E como? Quando você é um pequenino de Jesus. Jesus disse: Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou as suas coisas para os pequeninos. Os humildes são aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que reconhecem Jesus como Todo-Poderoso, aqueles que reconhecem que não conseguem viver sem Ele, que não conseguem andar sem Ele, que não conseguem se mover sem Ele, aqueles que reconhecem que Jesus é suficiente para a minha vida. Eu não sou bom. É esses que Deus fala: eu vou revelar as verdades do reino de Deus. E Jesus fala: olha, não foi por meio de estudos, mas foi por meu Pai. Foi meu Pai, foi Deus que revelou isso no seu coração. É interessante que essa palavra revelação é a palavra grega apocalipsis, que vem do termo apocalipse, do último livro do Novo Testamento, que significa ato de tornar descoberto, exposto, é descobrir. Jesus está dizendo o seguinte: Pedro, está tudo encoberto. Aqueles que estão lá fora não estão entendendo, estão encobertos, estão achando que eu sou profeta. Mas Pedro, o Pai descobriu para você saber quem eu sou.
No versículo 18, Jesus faz uma declaração poderosa. Qual a declaração que o Senhor Jesus faz? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não poderão vencê-la. Jesus Cristo disse: isso é para você sair daqui voando nas asas dos anjos, do Espírito. É para você sair voando, não sei de onde, mas você vai sair voando. Jesus disse: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencer a igreja. As portas do inferno, porque essa palavra Hades é a palavra inferno, não poderão vencê-la. Quando eu começo aqui dizendo que nós somos o time vencedor, quando eu começo dizendo aqui que a gente é como uma locomotiva, quando eu começo dizendo aqui que a gente, ai da doido que entrar no nosso meio, nós estamos dizendo o seguinte, com base no que Jesus disse: as portas do inferno não poderão vencê-la. É interessante que essa palavra porta são portões. Portões, e para que você não pense que Jesus está falando do inferno onde estão os mortos, onde estão aqueles que já estão em castigo, em sofrimento. Não, Jesus não está dizendo esse inferno. Jesus está dizendo o lugar onde Satanás mantém as vidas vivas, escravizadas, sem Jesus. Não sei se você entendeu. As pessoas que estão no mundo, elas estão dentro de correntes, de cadeias que Satanás está mantendo-as aprisionadas. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está dizendo que a igreja vai até esses portões e depois arranca essas vidas preciosas e traz para o reino dele. Repito para você não achar que eu estou falando besteira. Eu não estou falando nos mortos, onde aqueles que já morreram. Eu estou falando a nossa realidade. Em 2008, quando a igreja foi e me resgatou dos portões do inferno. Qual foi o dia do seu resgate? Qual foi o dia que a igreja chegou e disse que Jesus pagou o preço pelos seus pecados e você se rendeu? O meu foi no dia 2008, onde eu estava preso e eu não conseguia sair por mim mesmo. Mas chega a igreja e anuncia liberdade. A igreja é uma bênção. Não fale mal da igreja. A igreja é uma bênção. Não fique falando mal da igreja. A igreja é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que as portas do inferno. É por isso que, se você crê, Deus vai nos usar para ir até os portões do inferno e continuar resgatando as vidas preciosas de lá. Dá um amém mais forte aí. Perceba uma coisa aqui, Jesus disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: eu lhes digo que você é Pedro. Preste bem atenção. Quem os homens dizem que eu sou? Profeta. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta: tu és o Cristo. Isso não foi estudo, não foi carne, não foi sangue, mas foi revelação do Pai, foi revelação de Deus. Ok, Deus te revelou isso, Pedro, Deus te revelou isso. Agora Jesus diz o seguinte: eu lhes digo que você é Pedro. É muito interessante isso. Eu lhes digo que você é Pedro. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: assim como o Pai me revelou para você, Pedro, assim como o Pai me revelou para você, Pedro, Ele também revela a você, Pedro, para você mesmo, Pedro. Você diz que eu sou o Cristo, e eu te digo que você é Pedro. Deus te revela
Deus me revela para você e Deus revela a você para você mesmo. O nome Pedro no original é Petros, que segundo o dicionário Vine significa pedaço de pedra. Pedaço de pedra. Escuta uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã. Quando você sabe quem você é, você não se orgulha e também você não se acha um nada. Agora você só precisa saber que você não vai saber quem você é através de amigos, colegas, psicólogos, pastores. Você só vai saber quem você é quando Deus revelar você para você mesmo. Quando Pedro diz quem era Jesus, logo em seguida Pedro soube quem ele era, ele mesmo. Tu és o Cristo, tu és o pedaço de pedra. Tu és o Cristo, tu és o pedaço de pedra. Tu és o Cristo, tu és o pedaço de pedra. Você não é a rocha, você não é o fundamento. A Igreja Católica diz que Pedro é o fundamento. Não, Pedro não é o fundamento. O fundamento, a rocha, a pedra fundamental é Jesus, não é Pedro. Pedro é pedaço de pedra, a rocha é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, tu és pedaço de pedra. Quando você entende quem é Jesus, Deus mostra quem é você. Deus vai começar a revelar você para você mesmo. Você tem andado aqui por meio das opiniões das pessoas, quem as pessoas dizem que você é, mas é hora de você entender quem você é para Deus. Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Tem muita pessoa, muito crente, que não sabe por que está vivendo nessa terra. Não conhece, não sabe, não se conhece. Não teve a revelação de si mesmo. Acham que suas vidas são sem sentido. Ainda não entenderam o propósito de suas vidas. Por quê? Porque justamente não conheceram quem é Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você conhece quem é você mesmo. Jesus diz: sobre esta pedra edificarei. Se você passar rapidamente nesse texto aqui, você vai pensar que Jesus está falando que a igreja está edificada sobre Pedro, como a teologia católica diz. Porque Jesus disse: eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não parece que Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre você eu vou edificar a minha igreja? Uma leitura rápida parece que é isso. É claro que você que já sabe a minha explicação, sabe do que disso, você vai falar: não, para mim não tá simples. Não, não é simples. Uma leitura rápida parece que é isso mesmo. Como não dá para saber nessa leitura, a gente precisa ir para o original para saber quem é Pedro, quem é Jesus. E você já sabe, porque eu já te adiantei. A palavra pedra, a qual se refere edificar a igreja, é a palavra Petra, não é Petros. Petros é a palavra pedaço de pedra. Petra significa massa de rocha, a rocha, fundamento, a pedra fundamental. Então Jesus está dizendo o seguinte: tu és pedaço de pedra, mas sobre a rocha edificarei a igreja. Então, para você entender, imagine que Pedro é o irmão Nicolas e eu sou o Senhor Jesus, e diz o seguinte: uau, isso não foi revelado por carne e sangue, mas eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja não está fundamentada em homens. A igreja não está fundamentada em pastor, em homens. A igreja está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu disse que é o projeto mais sucesso. Ninguém consegue parar a igreja. Por isso que Anderson Freire cantou: a igreja vem. Porque vem mesmo. Tentaram impedir, tentaram paralisar. Pode tentar fazer o que quiser, não para. A igreja, ela continua triunfantemente. Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E como nós aprendemos aqui na sexta-feira, quem tentar destruir a igreja, Deus o destruirá. Primeiro aos Coríntios 3:11.
O texto da palavra de Deus diz o seguinte, bem claro aqui, para dizer que Pedro realmente aí, eu não sei que eles não leem esse texto, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é a igreja não está fundamentada em homens, meu irmão. A igreja está fundamentada numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Algo interessante que o apóstolo Paulo fala, que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. E é muito interessante, que eu não vou pregar para casais aqui não, fica tranquilo. Eu estou só querendo dizer que Paulo usa esse mistério, o mistério do casamento, para falar a respeito do mistério da igreja. E está dizendo o seguinte, assim como o marido honra, alimenta a sua esposa, quer dizer que Jesus faz a mesma coisa com a sua igreja. É Ele que alimenta a sua igreja. Se você faz parte da igreja, você desfruta de tudo isso. Então a igreja não pertence a um homem, a igreja pertence a Jesus. Quem cuida da igreja é Cristo, quem alimenta a igreja é Cristo, quem sustenta a igreja é Cristo, quem dá o crescimento para a igreja é Cristo. E aí Jesus disse, as portas do inferno não poderão vencê-lo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, o diabo e os seus demônios não poderão impedir o avanço da igreja. Não poderão impedir o avanço da igreja. De verdade, a gente não vai perder nosso tempo aqui com qualquer outra palavra a não ser a Bíblia, irmão, de verdade. Isso não é arrogância da minha parte não, é o mínimo que a gente tem que fazer. Nossa, que arrogante, é o mínimo. A igreja foi chamada para pregar a palavra. Mas tem uns que estão enfeitando aí. Graças a Deus que você está aqui. E Deus vai trazer muitas pessoas para este lugar, para esse ministério. Para quê? Para ouvir a palavra. Mas e minha vida financeira? Se Cristo for o fundamento da sua vida, tranquilo, vai dar certo tudo. Mas e minha vida emocional? Se Cristo é o fundamento da sua vida, vai dar certo. O que importa é que Cristo seja o fundamento. Ah, mas eu queria saber de passos, de mágica. Não, não tem mágica no evangelho. Tem você ouvir, obedecer e ter Jesus na sua vida. Primeiro é Jesus na sua vida, depois você ouve e obedece. Só mudei a ordem. Essa é a mensagem. Essa é a palavra. Que avanço que é esse, pastor? Que avanço que é esse da igreja? A resposta é muito simples. É a salvação de almas e o discipulado. O que é salvação de almas? Não tem muito o que explicar. É pregar o evangelho para que as vidas saiam das trevas e entrem na luz. O que é discipulado? É ensinar as pessoas a andarem como Jesus andou. E isso só é possível com a educação na palavra. Isso só é possível quando você senta para ouvir a palavra. Nós pregamos aqui na sexta-feira sobre maturidade espiritual. Falamos a respeito de crescer. E você só cresce quando você deseja o leite espiritual. Qual é o leite espiritual? A palavra. E Pedro fala, você precisa desejar o leite espiritual como a criança deseja o leite materno. A criança chora desesperadamente para tomar o leitinho. E é assim que o crente tem que buscar para ouvir a palavra. Sexta-feira, eu vou te falar que era capaz de ter um pouquinho só menos do que está aqui hoje. Porque tinha muita gente. Para quê, pastor? Para ouvir a revelação do CPF? Não. Para ouvir a revelação do RG? Não. E não pensa que eu estou zombando, não. Eu tenho uma raiva dessas coisas. Mas como o povo cai, por causa são imaturos. Quem ouviu a pregação sobre profetas, sabe que profetas do Novo Testamento não é para consultar, para ver o que você tem que fazer ou não. Profetas do Novo Testamento têm que ensinar a palavra para treinar o crente para toda boa obra. Não é para ficar revelando. Profeta, que carro que eu compro? Vermelho ou azul?
Você não sabe nem a cor do carro que você vai comprar, meu? Aí tá duro mesmo, hein? Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, vamos crescer. Fala para ele, só cresce, ou fala para você mesmo, não tem ninguém do seu lado, e fala assim, só cresce com a palavra. Diga comigo assim, ó, meu Deus. Quem está recebendo a palavra aí? Tinha 76 pessoas na sexta-feira aqui, gente, para ouvir a palavra. Hoje eu tinha falado, vai dar umas 200 pessoas hoje. Não deu, mas já vai dar. Ah, mas por que você quer ter uma igreja grande? Para falar que você é o pastor mais top de Ourinhos? Não. Ai, na verdade é quanto mais pessoas ouvirem o que você está ouvindo aqui, quanto mais, vocês gostam da risada da Linara, né? Ela gosta. Quanto mais pessoas aqui ouvindo a mensagem, mais vidas sendo transformadas, mais vidas sendo preparadas, capacitadas. Ou porque o Islã tem que ter bastante gente, aqui não? Porque o budismo tem que ter bastante gente, aqui não? Porque as falsas religiões, o espiritismo tem que ter bastante gente, aqui não? Você quer ver uma coisa que mexe demais o meu coração, de verdade. Mexe no sentido de tristeza. Respeitamos todas as religiões, tá? Então não tenta distorcer o que eu estou falando, não. Não concordamos. Mas é quando você passa diante de um lugar onde você sabe que espíritos malignos reinam naquele lugar. E tem um monte de carro naqueles lugares. Quando você passa num lugar onde falam que Pedro é o fundamento. E tem muita gente lá. Como a gente sabe, pastor, que nós estamos no caminho certo? Se Jesus é aquele que está sendo anunciado aqui, então nós estamos no caminho certo. Se eu estou anunciando a mim mesmo, então acabou, está todo mundo lascado. Mas se eu anuncio Jesus, esse é o Evangelho. E o que Deus me chamou é para anunciar o Evangelho. E é isso que eu estou fazendo. Jesus Cristo, o título da nossa mensagem, é o fundamento da igreja. É Ele que é adorado, é Ele que é exaltado. Os milagres acontecem aqui, primeira coisa que a gente faz, glória a Deus. É Ele que faz. Em nome de Jesus, vamos avançando, crescendo. Por quê? Porque o favor de Deus está sobre nós. O poder de Deus está sobre nós. E seus familiares vão ser salvos, sim. Em nome de Jesus, eles vão vir aqui neste lugar. Eles estarão aqui. Deus vai fazer uma grande obra. Deus já está fazendo uma grande obra. Porque a igreja segue avançando. As vidas estão sendo salvas. O mundo está cada dia pior, irmão, sim ou não? Sem dúvida alguma. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Embora o mundo esteja cada dia pior, embora as notícias são péssimas, horríveis, guerras, rumores de guerras, esfriamento espiritual, as notícias nas mídias, nos rádios, nas televisões, as notícias ruins, embora tudo isso, preste bem atenção, todos os dias tem pessoas sendo salvas pela mensagem do Evangelho transmitida pela igreja. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Embora todo esse mundo indo de mal a pior, as notícias ruins, todos os dias há vidas, tem vidas sendo salvas pela mensagem do Evangelho transmitida pela igreja. É claro que a Globo não vai mostrar, viu, batismo com 10 pessoas aqui, ó. A Globo não vai mostrar isso. Vai mostrar só, a mídia é governada por Satanás. São governados pelas exousias, as potestades do ar. Mas a igreja continua avançando triunfantemente, salvando vidas, discipulando vidas. Quantas pessoas não entraram aqui, não hoje, mas lá no passado, entraram aqui todo arrebentado, todo tortinho, todo acabado.
E aí Jesus restaurou, tão firmes, fortes, cheirosos, bonitos, tudo porque Jesus faz. Sabe que eu já ouvi? Eu ouvi do tipo assim: pastor, a pessoa está aqui, ela sabe do que eu estou falando. Ela diz: pastor, se não fosse a igreja, eu teria me matado. Estou tentando chocar você não, mas isso aí é chocante. Nós prestamos um trabalho fenomenal para a sociedade. E olha que eles não pagam nada para nós. Não pagam aluguel, aqui é tudo nós, eu e você, com os nossos dízimos e as ofertas. São pessoas que são instruídas a não roubar, são pessoas que são instruídas a não fazer o erro. A igreja é uma bênção para a sociedade. Que declaração forte, né? Se não fosse a igreja, eu teria me matado. Essa pessoa me disse. Quantas vidas não foram ajudadas? Quantas vidas não foram resgatadas? Colossenses capítulo 1, versículo 6, na parte A, o texto diz assim, ó: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. Olha que tremendo isso. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo. A igreja de Cristo, meu irmão, minha irmã, ela tem um papel indispensável nessa terra. Mateus 28, 18, vamos lá rapidinho aqui no texto. Mateus 28, 18 diz assim, ó: então Jesus aproximou-se deles e disse, Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Olha o que Jesus fala depois da sua ressurreição. Jesus ressuscita no terceiro dia e ele apresenta aos seus discípulos e ele diz o seguinte: toda a autoridade, Jesus disse, foi-me dada. E aí Jesus fala o seguinte, versículo de número 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo o seguinte: assim como eu recebi a autoridade do Pai, eu transmito essa autoridade para vocês, eu delego essa autoridade para vocês. Quem está me escutando diz amém. Eu delego essa autoridade para vocês, para quê? Para vocês levarem a mensagem de salvação para outras pessoas, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aí Jesus fala: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus sempre estará conosco. O papel da igreja é salvar, o papel da igreja é batizar, o papel da igreja é ensinar. Diga comigo: salvar, batizar e ensinar. Salvar, batizar e ensinar. São as três coisas que a gente vê aqui no texto. Salvar, batizar e ensinar. Esse é o objetivo da igreja. Você imagina se cada um de vocês trouxesse uma pessoa no próximo domingo? Nós dobraríamos tudo isso daqui e mais pessoas ouvindo a mensagem. Pelo menos dois significados da palavra igreja, que é eclesia, né? A palavra grega eclesia, ou eclésia. A palavra igreja significa chamados para fora. Dois significados desse chamado para fora. Letra A: isto tem a ver com os crentes que são chamados para fora dos seus lares para o culto a Jesus Cristo. Quando nós viemos aqui no culto, quando nós viemos aqui na adoração, nós aceitamos uma convocação do Senhor para estarmos aqui. É uma reunião dos santos. Hoje aqui o que está acontecendo é uma reunião dos santos. Foi uma convocação que nós recebemos do Senhor Jesus e nós estamos aqui. E número 2,
Chamados para fora também tem a ver com os crentes que são chamados para fora de suas igrejas para influenciarem o mundo. Chamados para fora, a gente saiu da nossa casa para estar aqui. Chamados para fora, a gente tem a incumbência de sair daqui para influenciar as pessoas que estão lá fora. Se você é crente em Jesus Cristo, se você foi salvo por Jesus, a sua preocupação agora é com as almas. Não é com a sua própria vida, pois a sua vida quem cuida é de Jesus. Quem cuida é Jesus. Jesus disse em João 15 que Ele nos chamou, vamos ler aqui para ser mais preciso. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Aleluia. Versículo 16. 15 e 16 de João. Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Você foi escolhido para ir e dar fruto. O crente precisa dar fruto. Quando o crente para de dar fruto, que é levar o evangelho para outras pessoas, esse crente vai estagnar. Tem gente que está pedindo unção e Deus fala: para quê? Tem gente que está pedindo ousadia, Deus fala: para quê? Tem gente que está pedindo: Senhor, eu quero mais coragem, para quê? Sendo que o que você tem, você já não está fazendo nada. Deus quer derramar unção, poder, ousadia nas nossas vidas? Sim, mas a gente precisa sair ousadamente, influenciando esse mundo, dizendo quem é o Senhor Jesus e o que Ele faz nas nossas vidas. Pastor, eu não tenho curso, não tenho nada, eu não conheço a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. O que aquele cego de João 9, que faculdade teológica aquele cego de João 9 fez? Que curso que ele fez? Nós vamos começar o nosso terça-feira agora, mas será que ele fez o curso que nós damos? Aquele cego de João 9 que foi curado, quando perguntaram para ele: quem te curou? Ele disse: eu não sei muito quem é ele, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Cara, só basta você saber o que Jesus fez na sua vida. Passe para esse mundo o que Jesus fez. Mas Jesus não fez nada, então você não teve encontro. Se não fez nada, não teve encontro. Porque quem tem encontro com Jesus tem milagre. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, não precisa muita coisa não, fala para ele. Só testemunho o que Jesus fez. Fala para ele: para de enrolar, vai. Marcos capítulo 5 diz que Jesus chega endemoniado com mais de 6.000 demônios, oprimindo o cara. Jesus liberta esse cara, arranca os 6.000 demônios do corpo desse cara. O demônio fazia o cara se cortar, o demônio fazia o cara gritar, o demônio fazia o cara andar sem roupa. O demônio não era amarrado por ninguém, ninguém conseguia amarrar aquele cara, as correntes, o cara quebrava, era forte, mas quando Jesus chega na região, o demônio se prostra, dobra o seu joelho e diz: já vieste nos atormentar. Jesus disse: sai dele, e os demônios saíram. O homem ficou livre, bonito, vestido. As pessoas passaram, ficaram mais com medo dele restaurado do que quando ele estava possesso. Esse homem chega e fala para Jesus o seguinte: deixa eu te seguir. Jesus fala: não. Vai e conta o que Deus fez por você.
Diz que ele impactou Decápolis. Só para você entender, Decápolis. 10 cidades foram impactadas com o testemunho desse homem. Eu vejo pelos olhos da fé as pessoas sendo impactadas pelo testemunho que Deus fez e vai fazer na sua vida. Aleluia. É só falar o que Deus fez. Vai influenciar o mundo, vai lá. Essa é a importância da igreja. Não tenha medo não. Vai lá. Como diz Lucas Medrado, eu tinha muita coisa para falar. Mas vocês não vão suportar agora. Tem uma ceia ainda. Olha para quem do teu lado e fala assim, ó: a igreja é vitoriosa. Você faz parte dela? Pergunta para ele: você faz parte dela? Se você faz parte dela, pergunta para ele. Para. Pergunta para ele. Eu quase falei em línguas aqui. Se você faz parte dela, então você é vitorioso. Glória a Deus. Mas eu acho que a grande pergunta, as pessoas falam: pastor, e as minhas necessidades? E as batalhas que eu passo? Eu vim hoje aqui para ouvir uma mensagem de acordo com a minha necessidade. E aí, pastor? Quando você é maduro na palavra de Deus, as lutas, as batalhas, as dificuldades, as necessidades, elas não vão parar você. O que nós estamos fazendo aqui é elevando o seu conhecimento para saber quem é Jesus Cristo, quem é a igreja, e fazendo com que você compreenda tudo isso. Preste bem atenção. Se Jesus salvou a gente, e isso era impossível para nós mesmos. Se Jesus venceu o inferno, e nós não conseguiríamos vencer. Se Jesus venceu Satanás, se Jesus venceu o mundo, se Jesus fez tudo isso por você, o que essa situação pode fazer com você? O que Deus não pode fazer nessa situação? Essa situação é mínima. Querido, eu não estou sendo insensível com a sua situação de modo algum. Eu imagino quantas situações difíceis vocês estejam passando. Mas saiba do seguinte: a maior batalha foi resolvida. Essa batalhinha, desculpa falar batalhinha, mas você está entendendo o que eu estou falando? Também vai ser resolvida. Se Deus resolveu a batalha, essa batalhinha vai ser resolvida. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa situação vai passar. Essa situação difícil vai passar. Esse problemão vai passar. É muito interessante que você não consegue nem falar amém. Essa situação difícil vai passar. E tem gente que fala: eu não estou em situação difícil. Beleza. Quando você tiver, vai passar também. Vai passar. Mateus 24, 35. Eu vou te falar o que não vai passar. (Mateus 24, 35) de Mateus. Os céus e a terra passarão, mas Jesus disse: mas as minhas palavras jamais passarão. Deus, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. O Senhor não vai deixar de cumprir aquilo que Ele falou a teu respeito. O que Ele fala, Ele faz. Jeremias 1:12. 1:12 de Jeremias. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra.
Então não sei se o que você está passando, eu só deixo essas palavras para você. O que nós precisamos é da palavra de Deus. E saiba do seguinte: Deus fez o que era impossível. Essa situação aí vai se resolver. Quem recebe diz amém. Fala para ele assim, ó: aprenda, crente. Fala para ele, você prega junto comigo aqui, ó. Ah, eu não gosto quando o pastor faz isso. Vixe, vou fazer minha vida inteira isso aqui. Já te adianto. Fala para ele assim, ó: ah, não gosto de ficar falando olhe do lado. Mas é assim. Isso daí é pedagógico. Vai, olha para ele. Eu nem sei o que era para falar. Nossa, rapaz. Aprenda aqui Senhor, o que é para ele ensinar mesmo? Eita, isso acontece nas melhores famílias, gente. Espera aí. Ah, fica em pé aí, vai. Aí tem gente que vai sair: pastor não quis ensinar mais. Se Deus assim permitir, a gente vai lembrar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebe a palavra? Cristo é o fundamento da igreja? Cristo é o fundamento da sua vida? A sua casa está alicerçada aonde? A sua casa está na areia? A sua casa está onde? Na rocha. Você consegue levantar a sua mão assim, fechar os punhos e dizer assim, ó: a minha casa está alicerçada em Jesus. Eu não preciso ver fisicamente, eu não preciso sentir, eu só creio na palavra dele, porque ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Ele está vigiando para cumprir a sua palavra. E a sua palavra diz que se minha casa estiver em Jesus, na rocha, o vento não vai derrubar. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite: o vento, a tempestade, a situação difícil não vai derrubar a sua casa, porque é Jesus, é o Senhor Jesus que está sustentando a sua casa, a sua vida, a sua família. Receba a cura nessa noite. Aleluia. Receba a cura nessa noite. Receba liberdade nessa noite. Receba refrigério nessa noite, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Sorabaquema.